Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula de Geoquímica de Superfície da Sol 552. E na aula de hoje a gente vai começar a abordar como a ação humana pode alterar a química do solo. Isso é um assunto muito importante para a gente, porque vai trazer à tona vários elementos químicos e métodos que são utilizados e que podem ser utilizados para se rastrear e identificar o tipo de ação humana existente numa área e até mesmo inferir sobre a intensidade de ocupação numa área, a intensidade do exercício de algumas atividades humanas numa área. Que isso, logicamente, é muito interessante para o nosso curso. E a aula de hoje ela vai ser crucial, porque a partir desse conteúdo, a partir da aula 5 em diante, a gente vai focar mais em métodos de análise laboratorial que vão nos permitir fazer o entendimento e fazer a identificação de ambientes, de sítios ocupados pela ação humana e identificar o tipo de ação humana exercida. Só para reforçar, né, que a ação humana em ambientes, ela tem muitas evidências que podem ser facilmente identificadas em campo, né? É muito comum que quando a gente encontra um sítio histórico e até mesmo sítios pré-históricos, que nós possamos identificar cerâmica, carvão, cinzas, fragmentos de ossos, conchas e até outros artefatos, né, que mostram materiais bélicos ou materiais de beleza cênica, grãos, que indicam algum tipo de ocupação humana. Esses materiais, muitas vezes, eles facilmente já vão trazer informação para a gente sobre o ambiente, o tipo de uso do ambiente, porém, algumas vezes eles não vão estar presentes ou podem estar presentes no estado de tafonamento, de deteriorização muito grande e que, portanto, a gente precisa de outras análises e de outros elementos para conseguir corroborar melhor as nossas hipóteses, para com que a gente possa alimentar melhor as nossas hipóteses e trazer informações e dados que serão úteis para o entendimento de uma área. Só a título de exemplo, eu já participei da tese de doutorado de uma estudante na UFMG, que foi muito interessante, que no ato de se trabalhar com alguns sítios, ela não conseguia encontrar cerâmica suficientemente grande para que conseguisse fazer a constatação que aqueles ambientes eram ambientes de sítios históricos. E ela partiu para algumas análises micromorfológicas e geoquímicas para conseguir constatar que aqueles ambientes que tinham pinturas rupestres, que tinham vários elementos que mostravam que possivelmente aquilo ali era um ambiente colonizado pelo homem em comunidades antigas, ele tinha sido verdadeiramente colonizado. Né? Através de outras análises, ela conseguiu constatar isso, porque provavelmente a cerâmica que tinha sido produzida na área não era uma cerâmica que tinha uma resistência, uma persistência muito grande, e aquele material ao longo do tempo foi rapidamente deteriorado, ou a intensidade, a frequência de ocupação dessa área foram relativamente pequenas, ou até mesmo era uma comunidade que não tinha o hábito, né, de se introduzir cerâmica ou de jogar dejetos ao solo. Isso muda bastante a nossa intensidade de ocupação numa área. Mas também é muito comum de vários sítios a gente encontrar grandes construções humanas e ter muita dificuldade para identificar qual é o uso que foi destinado para aquela área e se houve algum uso ou não. Isso dentro do quadrilátero ferrífero a gente encontra vários sítios históricos que existe essa dúvida sobre o uso ou não e até mesmo qual tipo.
A partir do momento que a gente sai do visível, do campo visível, do aspecto morfológico que está atrelado ao nosso campo de visão e passa para, por exemplo, fazer uma análise da composição química, isso se torna um valioso marcador para a gente, se torna mais um elemento da paisagem que a gente pode usar para entender, para compreender melhor o ambiente. Para isso, a gente vai ter que tratar de um conceito que é fundamental para a gente. Esse, prometo, um dos últimos conceitos que a gente vai precisar para essa disciplina, que é o conceito de background geoquímico. O que seria o background geoquímico? O background geoquímico ele nada mais é do que o teor de um elemento químico que é encontrado em valores de ambientes pristinos, em valores de ambientes que não foram afetados profundamente pela ação humana. Então, a título de exemplo, vamos dizer que eu viaje para uma área numa floresta amazônica, na floresta amazônica, bem fechada, que praticamente não existe uma ação humana muito densa, muito profunda. Eu posso coletar amostras de solos e de sedimentos nessa área e fazer uma análise da composição química desses solos. A composição química desses solos vai me mostrar o background geoquímico daquela área. Ele vai mostrar qual é o teor de, por exemplo, alumínio, silício, manganês, ferro, cádmio, cobalto, chumbo e vários outros elementos químicos que existe em função dos processos pedogenéticos do intemperismo que existiu naquela área. Então, todos aqueles processos que a gente falou na aula passada, de dessilicação, de concentração de ferro, de eventual reconcentração de sílica, de concentração de carbonatos, esses processos eles são fundamentais para construir o background geoquímico, ou seja, para definir um valor de concentração, de teor de cada elemento químico que acontece ou que ocorre num ambiente. E essas concentrações, quando em ambientes minimamente impactados pelo homem, define aquilo que a gente chama de background geoquímico. Ou seja, resumidamente, o background geoquímico é o teor de um elemento químico sem a interferência humana, sem a contribuição humana, que depende puramente da interação entre as rochas ou sedimentos de rio, material parental, o clima da região, o relevo, quais eram os organismos que existiam e que existem naquela área, e a interação entre esses elementos ao longo do tempo, empobrecendo ou enriquecendo cada elemento químico. E aí eu construo o background. Então, o background ele é um conceito que está muito atrelado aos elementos que compõem a paisagem e também ao tempo, porque o background também pode mudar com o tempo. Ambientes que são mais ou menos intemperizados possuem background diferente. Ambientes que têm condições climáticas diferentes possuem também backgrounds diferentes. Ambientes que estão há mais tempo submetidos a um clima chuvoso e úmido e quente em relação a uma outra área que está mais recentemente submetida a um clima úmido, também terão backgrounds diferentes, porque esse background vai refletir qual é o nível de intemperismo na área, quais eram os processos de depleção e de enriquecimento de cada elemento químico que existia na área, qual eram as rochas ou material parental que existia numa área. Tudo isso vai ser definido e sintetizado naquilo que a gente chama de background geoquímico, ok? O background geoquímico ele é muito importante para a gente que vai pensar em sítios históricos, principalmente, porque ele vai servir como uma referência. Olha só que legal, a partir do momento que eu entendo
qual é, por exemplo, o teor de chumbo que existe numa área que não foi afetada pelo homem, eu posso usar esse teor de chumbo, o valor numérico, como uma referência para identificar áreas que foram afetadas pelos homens, que foram afetadas pela sociedade humana no passado e ou no presente, porque agora eu crio uma referência. E o background ele tem um papel muito importante para a gente, justamente porque ele vira uma referência, ele se torna uma referência para a gente comparar como existe ou qual é a composição química de ambientes que não foram afetados pelas sociedades humanas e ambientes que foram sim afetados pela sociedade humana, porque eu vou ver uma variação dos teores, das concentrações, dos valores de elementos químicos, de um mesmo elemento químico ou de um grupo de elementos químicos entre duas áreas, ok? Essa referência que o background geoquímico gera para a gente, ele pode se basear em diferentes técnicas para se obter essas referências, ok? Uma das possibilidades, uma das técnicas, um dos métodos que podem ser aplicados para identificar o background geoquímico de uma área é, por exemplo, usar a legislação estadual que a maioria dos estados brasileiros existem. Vou dar um exemplo aqui específico sobre Minas Gerais, que o nosso curso está bem voltado, bem focado para Minas, mas a maioria dos estados brasileiros já possuem legislação que define o seu background geoquímico, embora eles não chamem desse jeito, tá bom? Para Minas, a resolução Copan 166 de 2011. Essa legislação, ela define com as palavras né, dessa legislação, dessa resolução, os valores orientadores de qualidade do solo. E dentro desses valores existe o valor de referência de qualidade de solo, ou simplesmente o VRQ. O VRQ, ou valor de referência de qualidade de solo, é o nosso background geoquímico. É um valor, é um teor, é uma concentração de um elemento químico presente no solo que não foi afetada profundamente pela ação humana, ou de ambientes pristinos, ou de ambientes minimamente influenciados pela ação humana. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente consegue ver, esse aqui é um dos anexos dos valores orientadores que essa resolução definiu, e nessa terceira coluna a gente tem o valor de referência de qualidade para solos no estado de Minas Gerais. Okay? Essa resolução é específica para Minas. E aí a gente tem, por exemplo, aqui um teor ou um valor de antimônio, de arsênio, de bário, de boro, de cádmio, de chumbo e vários elementos químicos que definem a concentração de cada elemento químico que existe em solos de Minas Gerais que não foram afetados pela ação humana. Olha só que interessante. Então, para legislação mineira, qualquer solo que, por exemplo, tenha até 8 miligramas de arsênio por quilo de solo é um solo que não foi afetado pela ação humana. Olha só que coisa interessante. Os legisladores, né, e a FEAM, que teve um papel fundamental, e algumas universidades na criação desses valores de referência, eles não fizeram isso pensando muito nos sítios históricos. A ideia deles não era identificar um ambiente que era ou que foi um sítio histórico.
e sim para identificar áreas que estavam ou que são contaminadas por comunidades modernas, né? Por exemplo, um posto de gasolina. Será que aquele posto está contaminando o solo da vizinhança? Será que uma indústria, uma fábrica está contaminando os solos da vizinhança? Né? Essa que era a ideia deles, mas a gente, captura essa informação e traz para a nossa realidade também, porque eles também servem para essa identificação. Para definição desse background geoquímico, desse valor de referência de qualidade, do VRQ, para especificadamente essa resolução, foram coletadas amostras em todo o estado de Minas Gerais. Então, mais de 500 amostras de solo, basicamente 821 amostras de solo, foram coletadas apenas em áreas minimamente antropizadas, então basicamente áreas de floresta ou de vegetação nativa que não tinham sido afetadas ou tocadas pela pecuária, pela agricultura, pela indústria, pelas residências, pelo comércio, áreas que eram áreas de preservação e que cederam amostras para os laboratórios analisarem a composição química desses solos. E aqui a gente tem um valor que corresponde ao percentil 90 desse universo amostral gigante de mais de 800 amostras para todo o estado de Minas Gerais. Então, a gente tem que pensar que cada sítio, cada ambiente específico onde foi coletada uma amostra, a gente tinha logicamente um teor ou um valor de cada elemento químico. O que a FEAM fez foi, usando todo esse universo amostral, procurar qual é um valor que representaria a maioria absoluta dessas amostras. Eles poderiam ter usado a média? Poderiam. Poderiam ter usado a mediana? Poderiam. Só que se eles colocassem aqui a mediana, a gente tem que pensar que pelo menos 50% dos sítios coletados em áreas minimamente antropizadas já estariam ou já teriam teores acima do que a gente está definindo. Então, basicamente, a mediana não seria um bom indicador de ocupação humana, porque a gente teria já muitos sítios com ambientes naturais ou sem ação humana que estariam também acima desse valor mediano que a gente apresentasse. Por isso que foi escolhido o percentil 90, ou seja, os valores que estão apresentados aqui correspondem a um valor onde 90% desse banco de dados que foi criado possuem valores iguais ou abaixo desse que está apresentado. Então, por exemplo, esse valor aqui de 8 miligramas de arsênio por quilo de solo representa 90% do banco de dados, 90% das 821 amostras de solo coletadas apenas em ambientes não antropizados ou minimamente antropizados possuem um valor igual ou inferior a 8 miligramas por quilo. Então a gente tem realmente um valor que representa uma mostragem muito grande, né? Jota, por que que aqui a gente não acrescentou, basicamente, por que que a FEAN simplesmente não acrescentou o valor máximo que ela encontrou para cada elemento químico nessas amostras, né? Por exemplo, ela podia falar que, olha, dentro das minhas 821 amostras, o valor mínimo de arsênio que eu encontrei foi, por exemplo, 0,1 miligrama por quilo. E o valor máximo foi, por exemplo, vou chutar aqui 20. Então, eu posso pensar que o teor de arsênio numa área não antropizada teria que ser superior a 20, já que o valor máximo foi 20. Isso gera um problema. Por quê? Porque
As áreas minimamente antropizadas, por refletirem um background geoquímico, como a gente falou no slide passado, elas refletem um background geoquímico daquele sítio específico, daquelas condições específicas. E o estado de Minas Gerais não é um estado pequeno, né? Ele é o terceiro ou quarto maior estado na nossa unidade federativa, não me lembro bem. E ele é um estado que também tem uma grande variação de cobertura vegetal, grande variação climática, grande variação de materiais parentais, grande variação de solos. Então, ele tem uma diversidade de background geoquímico enorme. E aí, a gente não pode basicamente usar o maior valor, porque existirão ambientes que o teor natural, que o background geoquímico já é muito mais baixo, ok? Então não dá para a gente colocar como um valor máximo, porque isso vai gerar um problema. Mas quando a gente também usa o percentil 90, como é o que está definido na legislação, a gente também cria um problema. Por quê? Porque existem várias amostras que terão um background geoquímico muito abaixo do valor que está aí. Então, por exemplo, se eu for para uma área onde o background geoquímico ele é muito mais baixo do que, por exemplo, 8 miligramas por quilo, eu posso já ter uma área ocupada e com uma identidade geoquímica alterada ou modificada pela ação humana, mas quando eu comparo com o VRQ que foi definido pela legislação, eu ainda não tenho nenhuma prova, nenhuma evidência de indicação de ação humana. Então, eu posso ir num solo do lado de uma indústria que está claramente contaminando ou afetando um ambiente humano e ainda assim não ter respaldo legal para falar, olha, essa área aqui está sendo afetada pela ação humana. A mesma coisa para os sítios históricos. Eu posso encontrar sítios que eventualmente tenham concentrações que estão abaixo desses preconizados pela legislação, porque a legislação considerou uma diversidade muito grande. O que eu quero dizer para vocês é que essa resolução ela serve como uma boa base. Porém, contudo, todavia, a gente tem muitos problemas especificadamente em Minas Gerais, porque a diversidade de background geoquímico que a gente tem é muito grande. Então, usar um valor único para identificar a ação humana em todo o estado de Minas Gerais, que é muito heterogêneo, é uma análise muitas vezes enviesada, é uma análise muitas vezes problemática, porque a gente pode encontrar muitos sítios humanos que não estão sendo identificados por esses valores, porque esse valor ele representa um universo amostral que a gente teve que escolher um valor único, né? Existem até propostas para que esses valores de referência eles sejam regionalizados. E aí a gente teria para cada mesorregião ou para cada região geográfica um valor definido. E isso seria muito interessante, porque a gente teria, por exemplo, para o Triângulo Mineiro, um valor específico que representa melhor aquela diversidade. Para o quadrilátero ferrífero, um valor específico que representasse melhor aquela área, para a zona da mata, e assim vai. Consequentemente, a gente teria valores de referência que refleteriam melhor aquele ambiente específico que a gente está trabalhando. Mas a gente ainda vai persistir com alguns problemas, ok? Então, esses valores de referência, essa resolução que eu apresento aqui para vocês, ela serve como um balizador, como um norte para a gente identificar sítios e ambientes que existiram cabalmente uma ação humana, passada ou presente, mas a gente tem que olhar para esses valores com um certo cuidado, porque eventualmente a gente encontrará sítios que sim, que tiveram ação humana, porém que estão eventualmente abaixo desse valor. Por quê? Porque ele representa
um valor tirado a partir de uma estatística para todo um universo amostral, que é muito heterogêneo, ok? Na aula que vem, a gente vai continuar trabalhando com outras possíveis referências e como a gente pode eventualmente contornar essa variação muito grande do background geoquímico que pode existir numa área, ok? Um abraço para vocês e até logo!